vidas, que o Senhor seja conosco e nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção. Somente parêntese. Eu me lembrei aqui que Schumann, Robert Schumann, o compositor alemão, o famoso compositor alemão, costumava dizer que depois da música, o silêncio. Porque se a música conseguisse, ou melhor, se o discurso das palavras conseguisse reproduzir, substituir o discurso musical, não seria necessário a mensagem da música. E a música consegue um alcance e possui no seu potencial uma mensagem que as palavras, através da oratória, não conseguem lograr alcançar. Ouvindo a nossa Carla e lamentando profundamente não ter chegado antes em função da chuva que me obsidiou durante o trajeto, fiquei pensando quanto devo ter perdido, porque não sei se todos nós sabemos, e embora não seja da área, existe uma tradição na música popular que Elis Regina é uma espécie de Midas, tudo que tocava imortalizava, a ponto de os compositores brigarem para conseguir que ela gravasse alguma música, porque aquilo que ela interpretava tornava o compositor conhecido e famoso. Então há uma espécie de receio de alguém cantar algo que Elis Regina interpretou. E quando eu ouço nossa Carla aqui cantar de uma forma tão estonteante, fico pensando quanto de segurança e de tranquilidade ela tem para transitar sobre esse meio, né, e esse universo que imortalizou uma das célebres referências da interpretação da música popular. Lord Byron, o famoso poeta inglês, o extraordinário pensador da sua época, é que, não obstante libertino e cortesão, possuía uma capacidade de compreender a psicologia humana, o comportamento de uma maneira geral, escreveu nos seus célebres pensamentos um conceito que ficaria espetacular e que traduziria na sua época a compreensão aprofundada e avançada que ele tinha da realidade humana. Dizia Lord Byron que tudo aquilo que existe um dia foi um pensamento, que tudo aquilo que é no mundo exterior, no mundo objetivo, um dia foi apenas uma ideia, e que tudo aquilo que é materializado no mundo, um dia nada mais era do que algo do imaginário e que fazia parte apenas dos elementos simbólicos e mentais de alguém que conseguiu transmutar algo que era apenas imagético, apenas simbólico, em uma materialização daquilo que passou inevitável e inexoravelmente pelo psiquismo de um ser humano. Essa colocação de Lord Byron, de alguma forma, nos dá uma ideia da complexidade que é o pensamento. A arte de pensar, os mecanismos orgânicos, psicológicos, socioemocionais, envolvidos na faculdade do pensamento, são tão complexos e tão difíceis de entender, que até hoje os especialistas e os estudiosos se debatem para entender o mecanismo total do pensamento, diríamos, com a licença da palavra, a fisiologia do pensamento, para tentar entender como é que é o ser humano. Pensar é a arte mental por excelência, é a manifestação do ser racional por excelência, é a força motriz das capacidades culturais, sociais, interpessoais, relacionais, cognitivas, que configuram, que caracterizam o ser humano. O pensamento, portanto, é essa abstração que, não obstante abstrato, na sua origem, na sua essência, tem uma direta relação com as manifestações mais práticas e concretas da vida humana. Porque tudo aquilo que o homem elabora e sobre o qual o homem
aborda, intervém, tenta modificar, tenta assimilar. Somente isso ocorre nessa interação dialética, porque ele pode pensar a respeito, porque ele pode visualizar ou perceber através dos órgãos do aparato sensório perceptivo e internalizar através da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade mental. Por essa razão, poderíamos dizer que o pensamento é o DNA do ser psíquico, do ser racional, é a força básica da criatura pensante, é que torna o indivíduo, o ser humano, diferente das outras manifestações da vida, inclusive os animais, em que pese alguns animais já terem um lampejo dos pensamentos, não se tornam esses pensamentos ou essa reverberação aquelas manifestações do pensar humano que o espírito André Luiz chamou de pensamento contínuo, em detrimento dos mamíferos, inclusive os mamíferos mais sofisticados, que possuem aquilo que André Luiz chamava ideias fragmentos. Fragmentos desse pensamento contínuo que configura, tipifica especificamente o ser humano racional das espécies chamadas irracionais e dos outros seres viventes e sencientes na Terra. O pensamento, portanto, tem essa manifestação, tem essa complexidade. A complexidade do pensamento é tão grande que até para começar a nossa reflexão temos dificuldade em definir o que é o pensamento. Na conceituação já existe grande dificuldade em tentar encontrar uma definição padrão, um conceito coletivo, universal, a respeito do pensamento. Todos nós sabemos o que é o pensamento, mas temos dificuldade, às vezes, de traduzir, de conceituar, de definir em uma significação que é aceita por todos. A grande verdade é que pensar é uma arte muito complexa e que as ciências atuais, as mais avançadas, conseguem perceber que nós utilizamos um nome, pensamento, uma expressão, um verbete, pensamento, para estudar e entender uma série de manifestações dentro de uma mesma terminologia, de um mesmo jargão, porque não há apenas um tipo de pensamento, mas há manifestações de pensamentos mais variados. Não dá para dizer que o pensamento é apenas uma coisa, porque do ponto de vista mais profundo poderíamos pensar e perguntar a que tipo de pensamento você está se referindo quando você define o pensamento com essa semântica, com esse significado. Porque não há apenas uma forma de pensar. E nós iremos aqui abordar essa questão. Do ponto de vista genérico, isso é, dicionarístico, vocabular, etimológico, o pensamento é um mecanismo mental, isto é, um processo mental. Processo esse que é essencial e básico para que o indivíduo possa modelar o mundo exterior ao seu redor, através da percepção desse mundo, a capacidade de refletir a respeito desse mundo e, por consequência, intervir nesse mundo. Esse processo mental, ou faculdade mental, é, de acordo com os estudiosos da temática, não obstante uma realidade muito abstrata, como nós já dissemos, porque o pensamento é uma dimensão muito abstrata do ponto de vista do empirismo, da ciência. Não há um exame laboratorial para examinar o pensamento. Não há um pensamorômetro para que a gente avalie a intensidade, o nível de pensamento. Não há elementos ou instrumentos científicos para tentar averiguar o pensamento das pessoas. É contraproducente fazer uma laparotomia exploratória no cérebro, uma lobotomia cerebral, uma treplanação craniana e examinar essa glândula formidável para tentar encontrar o pensamento ali no cérebro. O que chama a atenção dos cientistas, a ponto de, em determinada época, particularmente do começo das ciências sociais e das
doutrinas behavioristas, comportamentalistas, se chegar a afirmar que o pensamento é uma ilusão, porque existe um comportamento. E aquilo que a gente chama de pensamento é apenas uma sensação ou uma percepção ilusória de que nós temos um mundo interior. Era assim que se traduzia na ciência empírica, acadêmica, no final do século XIX, em alguns bolsões, em algumas realidades. Mas não se pode negar a riqueza que existe no mundo simbólico, naquilo que se ficou conhecido na psicanálise do diálogo consigo mesmo, da reflexão, do eu interno, da fala interior, dessas manifestações que fazem eu ter uma noção de mim mesmo, de que eu, Flávio, na mentalidade da psicanálise freudiana, sou fruto de Flávio criança, que foi estruturando de alguma forma através dos vários elementos que ele vivenciou e assimilou do meio ambiente, segundo a teoria psicanalítica convencional, não que esteja errada, mas que é a mentalidade dessa doutrina, e que foi fazendo o ser social, o ser existencial, o ser psicológico que eu sou, escravo desse determinismo, entre aspas, que é a crítica da psicanálise, determinismo psicossocial ou psicossexual, da infância para a vida adulta, mas que não dá para negar que isso foi construído através não apenas de uma influência do meio sobre mim, mas de uma reflexão que eu fui desenvolvendo em torno da influência que o meio exerceu sobre mim e que fez com que eu desenvolvesse a noção de mim mesmo, aquilo que é chamado de autoimagem, de autoconceito a meu respeito, e que o tempo todo eu estou também mudando, que eu estou também transformando, que eu estou também alimentando ou deixando de alimentar essas crenças, segundo as colocações da teoria cognitiva, as crenças fundamentais, esses conceitos que eu tenho de mim mesmo. Mas apesar de ser muito abstrato, apesar disso, o pensamento do ponto de vista psicológico é a dimensão mental mais, aspas, palpável que nós temos. Por que palpável? Porque nós muitas vezes pensamos coisas que são concretas. Eu vejo algo e penso a aquele respeito. Então é a manifestação mental mais palpável, porque há outras manifestações inconscientes, simbólicas, do imaginário, que não são tão palpáveis assim, porque o próprio indivíduo às vezes nem se dá conta. Mas o pensamento, e estamos falando aqui do pensamento de maneira geral, ou seja, o pensamento consciente, naturalmente que é aquele que tem uma relação direta com aquilo que o ser humano está vivenciando de uma maneira mais prática, de uma maneira pragmática, de uma maneira objetiva. Essa é a realidade do pensamento. Foi Piaget, o célebre biólogo especialista de moluscos que mais tarde abandonou a tarefa para se dedicar a teorias socioeducativas de aprendizagem, ele se interessou tanto pela epistemologia genética, nome bonito, né? Chique. Que, trocando em miúdos, é a gênese do conhecimento. Piaget se interessava qual era a origem do conhecimento. Como é que se formava o conhecimento e, por consequência, a inteligência, já que na teoria piagetiana, a inteligência é o resultado de conexões de informação. A informação é o estar aqui, por exemplo, traduzindo e transmitindo dados que a gente pode consultar na internet, que a gente pode acessar no Google, que a gente pode ler nos livros. É eu dizer que em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos foi lançado. Isso é uma informação. É eu dizer que Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. É um dado que está associado à capacidade mnemônica, de memória, mas é uma informação. O conhecimento é quando eu utilizo essas informações para a aplicabilidade de algo na reunião desses informes de maneira organizada, porque apenas a informação não necessariamente é conhecimento. Há pessoas com transtorno mental, que o próprio transtorno mental gera nele uma capacidade mnemônica fantástica. Às vezes aparecem essas criaturas às vezes na televisão. Outro dia tinha uma dessas que sabia de cor todos os números da lista telefônica. Olha que maravilha, que informação fantástica. Então o entrevistador perguntava alguma coisa e ele dizia na hora.
com a lista telefônica em mãos do entrevistador e ele não. Às vezes por uma alteração. Então isso é informação. O conhecimento é quando eu organizo essas informações em um saber. E a inteligência é quando eu faço links. Quando eu tenho informação de uma área e consigo fazer uma conexão em outra área do ponto de vista piagetiano, e isso é inteligência, quando eu consigo conectar os diferentes saberes, naturalmente direcionado para uma utilidade. E isso é inteligência. Piaget se interessava pela gênese do conhecimento e estabeleceu a sua teoria bela, fantástica, na construção do pensamento, através de vivências que ele chamava de vivências morais, que não é a vivência moral do espiritismo, é uma outra conceituação, que gera uma internalização na criança do discernimento na sua atuação no mundo, e isso seria a gênese do pensamento. E naturalmente na cognição do pensamento, o indivíduo descambaria mais tarde no conhecimento, porque o pensamento faria ele atuar no mundo. Na mesma época, um pouco antes, o estudioso Lev Vygotsky estabeleceu a ideia de que o pensamento estava atrelado à sua construção, à aquisição da linguagem, quando a linguagem vai sendo internalizada, enquanto a teoria piagetiana formulava a ideia de uma visão cognitiva da Piaget, atribui-se a Piaget, um dos pais das doutrinas cognitivas contemporâneas, porque era, de alguma forma, a ideia de que a estrutura do pensamento ia se formando de natureza psíquica, interna, para fora, na interação com o mundo. Vygotsky asseverava que essa manifestação acontecia através do mundo exterior que permeava a criança. Em uma formulação muito conhecida, a criança é antes falada do que fala. A fala e a linguagem permeiam o seu meio, para mais tarde ela internalizar aquela fala, desenvolvendo nela a fala, a linguagem e, por consequência, o pensamento. De maneira bem sucinta, bem superficial, aliás, essa era a ideia e as teorias que se divergiam na forma de entender. Mas a grande expectativa e interesse era como o pensamento se desenvolve. Piaget havia formulado as famosas fases, desde o sensório motor até as manifestações abstratas do pensamento. Ele estabeleceu desenvolvimentos do pensamento do ponto de vista da biologia humana e do psiquismo humano, da vida existencial, para que o pensamento se tornasse mais sofisticado. E essa luta gerou mais tarde esse antagonismo na ciência. De um lado, os chamados ambientalistas, que defendiam a ideia de que o pensamento era gerado por estímulos exteriores na criança e que a partir desses estímulos se geraria a capacidade de pensar nessa interação, e aqueles que eram os cognitivos ou os cognitivistas, estou usando um termo bem abrangente, bem genérico, que naturalmente desenvolveria primeiro o pensamento para atuar no mundo. E pensamos que as duas coisas estão certas, porque não estão tão diferentes assim. Mas a ciência, como convém, brigava, entre aspas, discutia sobre a primazia dessas teses, que mais tarde reverberou na psicologia, no antagonismo entre os comportamentalistas, principalmente do século XIX, e os psicanalistas a partir de Freud. Os primeiros teorizando a respeito dos reforços e estímulos ambientais sobre o ser humano, e os segundos dizendo sobre os conteúdos inconscientes, simbólicos, as manifestações mais internas do ser humano, que seriam básicas para ditar o seu desenvolvimento como pessoa, a sua forma de funcionar no mundo. A ciência acadêmica, no entanto, foi mais além. E é mais ou menos nessa época que a ciência, empolgada com as suas conquistas, vai estabelecer os seus variados setores, quando se estrutura de uma forma fisiologista, porque a ciência, quando surgiu no século XIX, empírica, positivista, naturalmente que foi se casando com a nascente fisiologia, e para ter o aval de ciência, o status de ciência, teria que ter naturalmente um respaldo anatômico, fisiológico, e naturalmente que as ciências do comportamento também tentaram caminhar sob essas pegadas para afirmar que o pensamento era o subproduto do cérebro, já que o cérebro era, na época, um órgão cujas funções estavam sendo desveladas: a função da fala, a função da motricidade, a função da locomoção, e naturalmente que a ciência empolgada concentrou no cérebro humano a
sede do pensamento. O pensamento, portanto, seria um subproduto, um epifenômeno na linguagem científica, um subproduto secundário ao cérebro, o que significa dizer que quando o cérebro deixa de funcionar, o pensamento deixaria de existir, porque é o cérebro que produz, que emite o pensamento, a ponto de alguns fisiologistas afirmarem que o pensamento é uma espécie de excrescência cerebral, de segregação, de sudorese cerebral, da mesma forma que a gente tem a urina, que é uma excrescência dos rins, ou a bilis, que é uma segregação do fígado. Essa ideia vigorou em boa parte da ciência, e ao pensamento é uma espécie de suor cerebral, de sudorese cerebral, subproduto do cérebro. E essas manifestações vigoraram quase que dogmaticamente na ciência, chamando a atenção para afirmar que o pensamento, portanto, nada mais seria do que impulsos elétricos cerebrais, gerando, portanto, as sinapses, através das ramificações das dendritas, que geraria as comunicações elétricas no cérebro, para mais tarde se transformar em informação química no corpo, na biologia de maneira geral. E essa ideia que estaria fundamentada na tese organicista, segundo a qual se dizia dogmaticamente a seguinte formulação, o seguinte axioma: para cada função humana existe um órgão. Todo órgão gera uma função. Então, o pensamento é uma função. Logo, deve haver um órgão que é responsável por essa função. Era a ciência organicista que começou no século XIX. Mas a grande verdade é que ao longo do desenvolvimento da ciência, mais tarde no século XX, em todo o século XX, foi se percebendo que, em primeiro lugar, a ciência não conseguia entender o mecanismo do pensamento. Apesar de toda a evolução, de todo o conhecimento, de todo o domínio do entendimento do pensamento, ainda não se possuía questões para perguntas muito básicas, respostas para questionamentos muito simples, perguntas que se fazia e que não se tinha, por exemplo, uma orientação. Por exemplo, ao fazer exame cerebral de pessoas famosas que foram mortas, como Albert Einstein e outros, não se conseguiu perceber nenhuma diferença cerebral daquele homem de pensamento, por exemplo, para uma pessoa ignorante, iletrada do ponto de vista da cultura formal, para uma pessoa que não tinha o saber, que não tinha funções intelectuais tão sofisticadas. Se para toda função tinha um órgão, é natural pensar que o órgão cerebral deveria possuir, em determinados indivíduos cuja inteligência era desenvolvida, era acima da média, era especial, determinadas áreas ou dimensões diferenciadas, regiões especiais, diferentes das pessoas vulgares, das pessoas comuns, da mesma forma que a pessoa que tem uma estrutura física, uma compleição física robusta, normalmente tem mais força, porque isso é orgânico. A pessoa que tem um bíceps avantajado, que está na moda, seja porque já tem na sua compleição orgânica, seja porque estimula o desenvolvimento do bíceps, tem mais força do que aquele que não tem. Da mesma forma que a pessoa que tem testosterona em grande quantidade, cujo hormônio também é da agressividade, não apenas da libido, naturalmente que tem uma tendência, uma propensão à agressividade, razão pela qual os indivíduos masculinos têm uma propensão à força física mais do que os indivíduos femininos, em função de algo meramente hormonal, mas que tem uma dimensão orgânica. Ora bem, são funções que têm dimensões orgânicas, mas não se notou nenhuma diferença entre o cérebro de um Albert Einstein e de um indivíduo que vivia em uma tribo primitiva, um aborígene de uma tribo africana. Do ponto de vista cerebral, era o mesmo órgão, eram as mesmas configurações, os mesmos elementos, nenhuma diferença do ponto de vista químico, bioquímico, anatômico, fisiológico. Então a ciência começa a investigar, a questionar a respeito disso. Uma outra pergunta: os mecanismos da memória. Até hoje não se sabe de maneira total
como é que impulsos elétricos, meramente elétricos, geram informações químicas que nos fazem, de vez em quando, acioná-las e resgatá-las no futuro, recordando-se delas a ponto de nos emocionar. Claro que há mecanismos físicos associados ao fenômeno, mas não se entende como é que algo profundamente abstrato, que é a memória, pode desencadear repercussões orgânicas ou esses impulsos orgânicos gerar memória, que não tem nada de físico, nada de material. Não se tem resposta para isso. Uma outra coisa, como é que eu transformo imagens, porque geralmente, pelo menos do ponto de vista genérico, a maioria dos nossos pensamentos ocorre a partir de imagens. Nós pensamos por imagens, em grande parte dos nossos pensamentos, não todos, mas em grande parte dos nossos pensamentos, nós pensamos por imagem. Como é que eu penso em imagens e essas imagens se transformam em informação biológica, em informação química? A ciência não sabe responder. Como isso se processa? Como isso ocorre? A evolução da ciência, no entanto, resultaria em uma compreensão mais aprofundada do ser humano. Foi no século XX, a partir da sua segunda metade, que uma série de pensamentos começam a se desenvolver na Terra, particularmente uma ciência nova que surge, conhecida como psicossomática. Essa ciência começa a fazer estudos da relação da mente com o corpo e perceber de maneira evidente, de maneira ostensiva, de maneira sensível, que há uma relação entre o psiquismo e o corpo humano, graças aos estudos passados a respeito do estresse, palavra tão usada pelos cientistas, que é uma palavra neutra, né? O estresse, a tensão, e gerou-se uma série de estudos claros, em que, por exemplo, um dos primeiros era a relação conhecida entre estresse e gastrite. Os pacientes com gastrite, que desenvolviam gastrite, mais tarde úlcera gástrica, mais tarde câncer, em função de estilo de vida estressante, de uma condição psicoemocional tensa, inquieta, ansiosa. Abre esse espaço para examinar a influência da mente sobre o corpo. E, portanto, a partir daí começa-se a pensar de uma forma diferente a respeito do pensamento. O pensamento passa a ser investigado agora com um olhar, pelo menos, de suspeita. E é nesse momento que surge uma série de investigações. Por exemplo, a investigação de tensões emocionais e repercussões orgânicas na área da estrutura ortopédica. Hoje, é claro que há uma clara relação entre manifestações emocionais e dores e artrite e algumas manifestações de artrose. Por exemplo, boa parte das pessoas depressivas crônicas de muitos anos tem problemas nos membros inferiores, tem dores não necessariamente ortopédicas, porque às vezes faz a consulta e o ortopedista não vê nada, mas a pessoa sente dores da tensão que é direcionada à região. Da mesma forma que quase que todos os deprimidos são colunáveis, são problemáticos de coluna, por causa da tensão nessa área. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem problema de coluna é depressivo, estou dizendo o contrário, porque pode ter problema de coluna que não tem uma direcionamento, uma conexão com depressão, mas mais de 90% dos deprimidos têm tensões, têm problemas, seja a princípio muscular, para mais tarde ósseo, na coluna, por causa da tensão. E se você duvida disso, tenha um parente em casa doente, que esteja bem tenso e tente carregar ele. Eu tenho uma avó que está enferma, que para carregar precisa de 3 homens, ela pesa 50 quilos. Porque medo de morrer e tensão faz com que o corpo inerte pese mais. Isso não é nenhum tipo de metafísica, não. É algo claro. Carrega uma pessoa tensa, a pessoa vai dobrar de peso. Então, é essa tensão que envolve um grande psicanalista, um dos pioneiros da psicossomática, e já contei isso aqui, em um seminário, numa sala como essa, ele sentou de maneira desajeitada, pegou um livro erótico,
famoso livro que fez fama em uma época, O Amante de Lady Chatterley, e abriu em uma das partes mais famosas, que é um romance com um conflito muito grande, com paixões, com um drama extraconjugal, bem típico das novelas de hoje. E ele então abriu e começou a ler uma das partes mais sensuais e mais eróticas da obra. E no clímax, era um seminário para psiquiatra, para psicanalista, para psicólogo. No clímax, ele parou e disse: o que é que vocês estão achando? E todos estavam excitados. Alguns diziam assim: continua, a gente quer saber o final da história. E ele disse: era isso que eu queria mostrar. Se somente lendo um livro eu produzo reações físicas no meu corpo, de natureza erótica, de natureza libidinosa, por que não lendo uma coisa positiva, pensando no bem, refletindo no bem, eu não posso também gerar reações correspondentes? Então a resposta dele foi extraordinária. Em uma outra pesquisa muito conhecida, em uma universidade americana, patrocinada inclusive pela viúva McDonald, veja que McDonald não faz só sanduíche, patrocinou essa pesquisa de grupo de pessoas que assistiam filmes, de um lado, filmes de comédia, de divertimento, filmes de pessoas notáveis como Madre Teresa de Calcutá, biografia de Gandhi, e outro grupo, filmes de sexo explícito, filmes de droga, de violência, de agressividade. E ambos os grupos foram examinados e percebeu-se que de um lado nós tínhamos um grupo que saiu com a alta quantidade de uma enzima que produzimos na saliva chamada substância imunoglobulina A, SIG-A. E o segundo saiu com carência quase total dessa substância. E essa substância é protetora imunológica. Defende a imunologia. Algumas pessoas que saíram dos filmes violentos e agressivos, algumas já saíram espirrando, gripadas, culpando o ar-condicionado. Era falta de defesa imunológica pelo psiquismo. Então nós vemos aí algo notável, e a gente não vai estender muito o assunto, porque ficaríamos aqui o dia todo falando, só para citar o efeito placebo. Quantas pesquisas? A pessoa ingere uma pílula de farinha ou de açúcar para uma problemática orgânica, acreditando que o médico disse isso para ela, e a outra ingere uma substância que é compatível com o seu problema, cardiopático, diabético, hipertensivo. E todas as pesquisas de placebo, mesmo feitas por pesquisadores céticos, todas elas são cabais em admitir que há um efeito placebo. Que as pessoas acreditando naquilo, a estatística bate quase igual daqueles que tomam remédio e daqueles que não tomam e acreditam que estão tomando remédio. Isso não quer dizer que o remédio não tenha efeito. Não falaríamos uma loucura dessa. Mas estamos dizendo do poder do pensamento. Como também tem um efeito nocebo. Quantos de nós? O médico não nos trata bem, ou nós não tratamos bem o médico, a gente não simpatiza, há um atrito na relação médico-paciente, a gente não vai com a cara com o médico prescreve o remédio. Esse homem não sabe nada, esse sujeito não sabe nada, essa criatura não vai nem me ajudar, isso daí não vai adiantar em nada. Psiquicamente a gente vai se autossugestionando e matamos os princípios ativos daquela medicação, e não faz efeito. A gente vê isso na vida prática, meus amigos. Por que uma pessoa como eu, por exemplo, assisto quando às vezes eu estou lendo altas horas da madrugada, aí às vezes eu ligo a televisão, não sou muito assim televisão, mas eu ligo a televisão e tal, para aprender alguma coisa, porque eu sempre estou querendo aprender alguma coisa, eu vou lá, aquele povo de madrugada ensinando a cozinhar, eu digo, deixa eu aprender aqui a cozinhar, e volta, etc, aquela coisa, e aí quando eu vou fazer a mesma receita, o mesmo ritual, não sai da mesma forma. Às vezes eu psiquizo, não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo, e não dá certo mesmo. Faz da mesma forma e não sai, por quê? E quantos de nós não vai dar certo e não dá mesmo? Ou então as coisas não saem erradas e saem. Porque nós alimentando isso acabamos por produzir isso em nossa vida. Daí porque esse poder sugestivo, né? A gente vai para alguém dizer aquilo que a gente nem sabe da gente mesmo. A pessoa não sabe nem vai saber de nós, então a gente vai porque a gente adora receber mentira. E a gente vai ser orientado. E naturalmente que a pessoa diz alguma coisa do tipo, eu estou vendo aqui no seu destino que você vai encontrar uma pessoa muito querida nesse ano. E a pessoa fica com aquela indução, e a primeira vassoura que passa pela sua frente, que abraçar, que beijar, é uma alma gêmea. Induzida com aquilo, porque quer enxergar aquilo que queria ver, porque foi induzida aquilo. Ou então, você vai ter uma
Então, a gente acaba sendo induzido por coisas que na verdade são mensagens ambíguas, mas que nós acabamos, ou então o lado negativo. Enfeitiçaram contra você, fizeram um trabalho e a gente adora ser enfeitiçado e fica com aquilo. E as coisas começam a dar errado mesmo, que a gente acaba produzindo aquilo, psiquicamente. Então, são manifestações, portanto, cabais na área. E sem nos alongarmos, as pesquisas parapsicológicas de telepatia, pesquisada pelo Dr. Riley, o pai da parapsicologia, Joseph Banks Riley, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, aqui no Brasil, já falecido, que é do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, fez um aparelho todo especializado com um conta-gotas, cuja gota era liberada em uma regularidade periódica, que caía sobre uma navalha e que cortava, entre aspas, a gota d'água ao meio de maneira certíssima. E o Dr. Hernani Guimarães Andrade fez pesquisas exaustivas, inclusive utilizando o método quantitativo, ou seja, pela repetição do fenômeno, pessoas que ficavam ali, mentalizando, mover a gota. E o resultado foi extraordinário, porque havia pessoas que ele percebeu que tinha um poder psíquico para além dos telepatas, das pessoas que são paranormais, que têm um poder muito maior, e que com muita concentração conseguiu mover e afastar, direcionar para que a gota não fosse partida ao meio pela lâmina embaixo. Pesquisas extraordinárias na obra Medicina Vibracional. Quantas pesquisas associadas à tese do pensamento sobre plantas, sobre a saúde humana. As pesquisas da doutora Thelma Moss, com irradiação de mãos, pegando na cabeça das pessoas e depois fotografando na fotografia Kirlian. E as pessoas, às vezes, com aquela irradiação fraca, que ficava mais forte apenas com a imantação de mãos. Que com um simples toque de mão a pessoa mudava, ficava bom, ou ficava de enxaqueca, ficava mal, a depender do tipo de direcionamento. O povo vai dizer que também é um penteado, porque o doutor Thelma Moss tinha um penteado fantástico, então devia ser também isso. Mas, enfim, é a irradiação que nós temos, mas cuja causa é o pensamento, é o psiquismo. A doutrina espírita, antes dessas pesquisas, antes dessas constatações, quando o pensamento passa a ser examinado de uma maneira muito mais profunda, quando alguns pesquisadores da década de 80 para cá, do século passado para cá, afirmam que o pensamento parece transcender o cérebro, como é o caso de Wilder Penfield, o neurocirurgião do Canadá, como é o caso do Dr. Eben Alexander III, ainda vivo, que lançou uma obra célebre, muito comentada hoje, esse neurologista de Harvard, que vai dizer que o pensamento vai para além do cérebro, como Stanislav Grof, ainda vivo, que declara que o cérebro não é a gênese do pensamento, mas é uma máquina por meio da qual o pensamento se expressa. Esses homens notáveis, no entanto, desconhecem, na sua maioria, que antes deles, Allan Kardec já havia chegado à mesma conclusão e ido além. Quando nós examinamos as páginas iluminadas da doutrina espírita, percebemos a sabedoria de Allan Kardec ao investigar esses fenômenos. Porque Allan Kardec foi o primeiro, do ponto de vista metodológico, é claro, não nas tradições religiosas, esotéricas, filosóficas, mas utilizando um método científico, a afirmar que o cérebro, ou melhor, o pensamento não é o subproduto do cérebro, mas o pensamento é um subproduto do espírito, é um epifenômeno do ser espiritual, é uma manifestação do espírito por excelência. O pensamento é a linguagem por excelência do ser espiritual que nós somos. Allan Kardec, com método científico, consegue demonstrar que nós não somos apenas um corpo material, mas somos uma estrutura, me permito utilizar a expressão, entre aspas, quântica, que transcende a dimensão somática, mas que interage com a dimensão somática através de um elemento bioplásmico, para me utilizar da expressão parapsicológica, de um elemento modelador da forma, do perispírito na expressão kardeciana, desse elemento semimaterial, desse modelo organizador biológico da parapsicologia, que é através dele, intermediário, intervém na matéria para funcionar no campo físico, para se expressar no mundo material, para naturalmente
dizer, se comunicar e se concretizar no mundo, mas que é parte desse mundo mental muito complexo, muito abstrato, que está também associado ao nível evolutivo e de consciência do espírito que somos. O que levou Joana de Ângeles a dizer que nós somos escravos dos pensamentos. E por isso, nós somos escravos dos hábitos mentais. Em vida, desafios e soluções, Joana de Ângeles vai dizer que o ser humano tem uma natureza, que é uma segunda natureza da sua própria natureza. E essa natureza são os seus hábitos mentais. E ninguém pode escapar disso, porque todo mundo que tem uma certa saúde psiquiátrica, louvado seja Deus, pensa. E não dá para não pensar. Como dizem os budistas, quando eu acho que eu não estou pensando, eu estou pensando no nada. Mas eu estou sempre pensando em algo. E se não tem jeito, sempre a gente está pensando. Se eu não penso coisas boas, eu penso coisas más. Se eu não penso coisas saudáveis, eu penso em coisas perturbadoras. Já que não dá para viver sem pensar. E é por isso que é necessário condicionar os hábitos mentais, porque são os frutos desse hábito. Joana de Ângeles vai dizer, por isso o ser humano é aquilo que pensa, portanto é aquilo que quer. Porque é aquilo que predomina, porque é claro que a gente tem várias ideias, e alguns momentos ideias antagônicas, pensamentos conflitantes, mas aquilo que predomina nesse mundo mental é o que vai resultar em nossa conduta comportamental. O nosso comportamento é a predominância daquilo que existe em nosso mundo interior, em nosso mundo psíquico. Daí é necessário, portanto, disciplinar os pensamentos. Não é brigar com os pensamentos, porque se cansar à toa. Buda fez isso no começo da vida e viu que era inócuo. Quanto mais ele brigava com o pensamento, mais os pensamentos negativos permaneciam nele. Quanto mais ele tentava reprimir os desejos da carne, como ele dizia, mais os desejos da carne permaneciam como uma mola que empurra e volta. Então ele percebeu que não era nesse tônus, nessa manifestação, nesse caminho, mas era necessário, portanto, dialogar com os pensamentos e transformá-los. O Espírito Emmanuel costuma dizer que nenhum instinto vai ser destruído, mas será transformado. Então nada vai ser eliminado de nós, mas vai ser redirecionado. Os Espíritos chegam a dizer para Allan Kardec que o princípio das paixões não é mau, mas o direcionamento delas, porque as paixões são uma espécie de cavalo, dizem as entidades para Kardec, um cavalo indomável, mas que é necessário direcioná-los, porque da mesma forma que eu tenho uma paixão para as coisas fanáticas, para a irracionalidade, eu posso direcionar essas paixões de maneira racional, para o ideal, para o fervor de um ideal humanitário, da ajuda ao próximo, da abnegação, de uma construção de um mundo melhor. É uma paixão que eu estou direcionando para o bem. Mas quando a gente vê o Evangelho das paixões, normalmente está associada a imperfeições, a inclinações negativas, como diz Allan Kardec. O pensamento é tão fantástico que, embora os cientistas atuais estejam chegando a especular a possibilidade de haver algo material no pensamento, os espíritos, particularmente André Luiz, através de Chico Xavier, já chamavam o pensamento de matéria mental. O pensamento não deixa de ser uma substância por meio da qual as mentes se comunicam. E o Espiritismo vai além da ciência, porque vai dizer, além de tudo isso, o pensamento estabelece sintonias com outras mentes, sincronização com outras criaturas. Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, na obra Temas da Vida e da Morte, vai dizer que nenhuma mente do universo está sozinha, porque sempre está vibrando com outras milhares ou milhões que estão vibrando da mesma forma. O que levou o apóstolo Paulo a dizer que há sempre uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, ao nosso lado. Quando a gente fala ao nosso lado, não quer dizer necessariamente fisicamente próximo, porque a gente acha que o anjo da guarda só vai atender a gente se a gente estiver com a gente. Eu falei isso em um grupo de WhatsApp recentemente, agora. A gente acredita que a gente pode se comunicar pelo WhatsApp, mas não acredita que o anjo da guarda pode, à distância, nos ajudar, pelo pensamento nos ajudar. A gente quer o anjo da guarda ali,
como se ele não tivesse um poder WhatsAppiano de à distância nos envolver. É óbvio que há, porque a tecnologia é muito mais sofisticada, cuja dimensão a gente nem tem ideia. Por isso os espíritos muitas vezes diziam, está lá em Obras Póstumas, o espírito de verdade, dizendo Allan Kardec, embora eu só tenha 15 minutos por mês para uma entrevista direta contigo, e somente terás isso, porque eu tenho outras obrigações, estarei sempre velando por ti em pensamento à distância. O espírito de verdade disse isso a Kardec. Então, por que a gente não acredita? É essa vinculação que há nessa área do mundo mental. Porque se do ponto de vista da física, a velocidade da luz é a maior velocidade, a do pensamento é maior. Porque se a luz demora 300 mil km por segundo, se a velocidade dela, portanto, é essa, em um segundo ela faz 300 mil quilômetros, nós podemos dizer que a luz percorre um espaço maior em alguns segundos, em alguns minutos, até alguns anos-luz. Mas aquilo que está distante anos-luz e que demora para a luz chegar lá, o pensamento já está lá imediatamente. Então o pensamento é mais rápido. E os espíritos avançados, que já estão despojados da influência da matéria, conseguem acionar esse pensamento nessa velocidade. Por isso que o pensamento tem peso, diz Emmanuel. A depender do teor do nosso pensamento, ele é mais pesado e mais próximo, portanto sujeito à influência material, à influência da gravidade. Daí a gente vê os espíritos em sofrimento, dizer que sente frio, sente calor, que tomou uma chuva, está chovendo, aí o espírito toma chuva, fica molhado também. Por quê? Porque a sua aura, o conjunto desses pensamentos, as manifestações do perispírito, estão tão densas, conectadas com o mundo material, que ele é sensível, o perispírito plástico, é sensível à influência do mundo material. Quanto mais o espírito é elevado, evoluído, menos influência da matéria ele sofre. Por isso ele não sofre tanta influência da gravidade. A gente vê André Luiz não conseguindo volitar e tendo que pegar transporte. E outros benfeitores espirituais vencendo a gravidade e volitando. Por quê? Porque o seu perispírito estava chumbado a matéria. Estava mais denso. Né? E algumas pessoas criticam a obra de André Luiz, mas prédios, casas, mais transporte no além, mais cidades espirituais. E eu costumo perguntar, e você queria o quê? Que quando o espírito desencarnasse ficava em cima de uma nuvem, com um monte de algodão doce, vivendo no mundo de nuvem, ou então como se fosse fantasma, com lençol na cabeça? O mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. É óbvio que nosso lar e outras regiões são próximas da Terra, então guardam relativa semelhança. Regiões mais transcendentais são mais despojadas dessas referências. Mas imagina você desencarnar agora e ir para um lugar que você não tem referência nenhuma. É muito difícil. A gente faz, nesse mundo físico a gente tem isso. Basta você viajar do Brasil, ir para outro país e começar a morar em outro país. Nos primeiros dias você perde a referência. Você fica um pouco desnorteado. Você não sabe um pouco o que fazer, até se adaptando à cultura local, ao país, ao idioma, à forma de se relacionar, os elementos culturais. Imagine para a desencarnação. Então é claro que há referências lá que fazem semelhança aqui, mas são referências mais sutis. E à medida que o espírito é mais evoluído, mais transcendental ele fica no mundo espiritual e menos influência ele sofre com a matéria. Por quê? Porque essas construções do mundo espiritual são todas pensamento, matéria mental. As colônias, as cidades espirituais são pensamento. Da mesma forma que essa estrutura aqui é pensamento. Só que no mundo material não é tão simples pensar e já fez. É necessário contratar um engenheiro, um arquiteto e os elementos, na mão de obra, o pedreiro, para materializar. Mas na origem é o pensamento que se materializou. Lá também. Só que lá o mecanismo é outro. Os engenheiros espirituais atuam de uma forma diferente. Mas existe. São construções mentais, ideoplásticas. Mas o pensamento não é o espírito. O pensamento é uma manifestação do espírito. Mas o espírito não é o próprio pensamento. Embora o pensamento seja a manifestação do espírito por excelência. A grande verdade é que há muitos pensamentos. Porque a que tipo de pensamento a gente está dizendo? A gente está falando? Há o pensamento de uma lembrança. Eu estou aqui sem querer, eu lembro de uma coisa agradável. Eu ouço uma música, eu sinto um cheiro e me lembro de uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Eu me recordo. Então eu às vezes não me programei, mas vem.
é um pensamento, é uma liberação do inconsciente, um clichê que diz agora, é um pensamento. Mas esse pensamento é diferente de eu ter um aborrecimento e começar a planejar a vingança do meu próximo. Estou alimentando. É diferente daquele pensamento que assuma e daquele pensamento que eu alimento, que eu tenho tempo para pensar mais. O pensamento de refletir é diferente do pensamento de se fixar. Vejam, portanto, que há várias modalidades do pensamento. Kardec já havia percebido isso. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Pureza do Pensamento, se não me engano, capítulo 8, quando ele fala sobre pecado no pensamento, adultério, ele vai falar sobre os pensamentos, aquele indivíduo que pensa, mas que quer superar, que vem do pensamento, aquele indivíduo que pensa e se compraz e quer realizar, e aquele indivíduo que nem pensa mais no negativo, já superou o pensamento negativo. São hábitos, né, que a gente vai desenvolvendo aos poucos. O que eu quero dizer com isso? É que se o pensamento é causa para algumas coisas, o pensamento pode ser também consequência daquilo que a gente faz de nós mesmos. Sabe por quê? Como é que a gente explica pessoas que a vida inteira já têm tendências a pensar de uma forma negativa e outras que têm uma tendência a pensar de maneira otimista? Reminiscências de outra encarnação, daquilo que a gente fez de nós mesmos. Essas pessoas que têm uma propensão para o negativo, para o depressivo, para o masoquismo, têm que ter um esforço muito maior. Não é que ela não tenha livre-arbítrio, continua tendo, mas tem um esforço muito maior para superar essas marcas. E naquele outro, o pensamento já está internalizado, já está introjetado. Porque também as obras que eu faço geram conceitos que eu tenho de mim mesmo, a consciência de culpa, e gera uma forma de pensar específica. A autoimagem da psicologia, André Luiz chamava corpo mental. Né? Fecha os olhos e tente imaginar a sua imagem, tem muita dificuldade. Por isso que o artista, quando faz o autorretrato, ele faz o autorretrato se olhando, porque ele não tem ideia da sua própria imagem. É o corpo mental. Daí o espírito desencarna e às vezes se vê de maneira diferente no além, da aparência que ele tinha, porque é o corpo mental, essa realidade íntima que nós temos. Aliás, para concluir, nós temos dois casos de André Luiz interessantes sobre isso. Um deles é em uma obra de André Luiz que fala de uma senhora que chegou no mundo espiritual. Se não me engano, ela tinha assassinado 7 pessoas, inclusive alguns filhos. Ela matou 2 filhos e no mundo espiritual, se não me engano, ela cometeu 7 abortos. E ela chegou no mundo espiritual e uma entidade bastante ignorante arrastou-a em determinada região dolorosa. E era bastante revoltada porque não havia renovado a sua conduta durante a vida física, porque todos nós temos o direito de errar, mas temos o dever de corrigir-nos. E ela permaneceu numa conduta insensata a vida inteira, e ao desencarnar bastante perturbada, um espírito bastante perturbador retirou-a do cadáver e começou a fazer uma espécie de lavagem cerebral dela. E André Luiz descreve a cena. Começou a dizer assim para ela: você é uma loba, você é uma loba, porque somente uma loba mata os próprios filhos. E começou a falar. E ela, cujo perispírito estava ali, começou a transformar-se em uma loba mesmo. A tradição do lobisomem, a tradição dos seres lupinos, da licantropia. E aí ele pegou uma espécie de coleira, amarrou o seu pescoço e puxou-a. Um animal no além, mas que era uma deformação de um ser humano, numa deformação que ela acatou aquela hipnose, porque a hipnose não se faz se o outro não acata. Por isso que os especialistas de hipnose dizem que toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu permito que alguém me hipnotize, porque se eu não quiser, eu não sou hipnotizado. Ela acatou porque ela trazia a matriz da consciência de culpa. Ela trazia aquela propensão. E por outro lado, André Luiz narra na obra Libertação, que ele visitou, já contei essa história aqui, ele visitou uma casa cuja família vivia um verdadeiro cambalacho, para ser até generoso. Era um verdadeiro salseiro dentro de casa. Era pai brigando com o filho brigando com o pai, era uma confusão, e o chefe da casa, o pai, ele estava casado por segunda vez, né, por segundas núpcias, porque a primeira esposa havia desencarnado, ele ficou viúvo, casou, e a primeira esposa estava na casa, convivendo harmoniosamente com a agora atual esposa do marido. Então era uma maravilha, e eles tiveram um filho do primeiro casamento, e esse filho era maltratado pela madrasta, ela implicava com o menino, e havia muita briga, e a mãe,
que tomava as dores do filho desencarnado, ficava no lar, protegendo o filho e tentando atacar e assediar a atual mulher do seu marido. Veja que delícia de cenário espiritual dentro de casa. E aí André Luiz fica profundamente apavorado com aquilo, fica narrando. E aí essa mulher atual do marido, que era uma mulher muito bonita, mulher belíssima, um modelo de beleza, ela foi dormir, adormeceu e saiu do corpo. E quando saiu do corpo, levou a sua estrutura espiritual, através do perispírito, a sua realidade verdadeira, que a carne nos vela e a morte nos desvela. E ao sair, André Luiz tomou um susto com a aparência dela. Que a primeira esposa, quando viu, ficou tão impactada que saiu correndo com medo. E André Luiz narra: as feições eram das bruxas da Idade Média. A carantonha, a deformação, o cabelo como se fosse uma medusa, as narinas como se estivessem espumando enxofre, quais as figuras diabólicas da literatura da Idade Média. E André Luiz ficou horrorizado com isso. O que é isso? E o mentor espiritual disse assim: André, estamos aí diante da realidade da nossa irmã, porque como ela vive na vida material muito leviana, ela é uma pessoa muito leviana, maledicente, caluniava as pessoas, fazia intriga com Deus e o mundo. Ela criou, a realidade dela é essa aí. E eu quero dizer uma coisa para você, disse o mentor: há muita gente linda no corpo físico, que é uma verdadeira tragédia na sua beleza interior. E há muita gente feia fisicamente, que é um verdadeiro Adonis de beleza na sua realidade. Eu fiquei tão confortável, tão feliz com essa ideia. Mas há uma verdadeira beleza interior, que é a verdadeira imagem que a pessoa carrega para o além-túmulo. Porque no além-túmulo cada um revela a sua realidade. Oscar Wilde, na obra O Retrato de Dorian Gray, tinha razão, diz aí o mentor, quando intuitivamente, porque ele era ateu, era cético, intuitivamente ele captou a realidade do perispírito, aquele pacto com o diabo, em que o indivíduo continuava jovem, promíscuo, com a vida bastante disparatada, e o retrato que envelhecendo ia naturalmente deformando, e ele ficava ótimo. Era o retrato de Dorian Gray, essa realidade de que o retrato era aquilo que Oscar Wilde captou do mundo espiritual, do corpo perispiritual, que é aquele que é suscetível e que é moldado pela nossa vida mental, pela nossa vida interior. Por isso, meus amigos, o Cristo Jesus nos recomendava o bom tesouro que nós temos no coração. É que vale dizer, pensando mal ou pensando bem, insistamos nos bons propósitos. Se nós não conseguimos ainda superar alguns pensamentos negativos, não tem problema. O problema não é você pensar ruim. O problema é, primeiro, você alimentar e levar adiante, e depois, como consequência, é o que é que você vai fazer com esses pensamentos negativos. E se você tem ainda, mas está insistindo por superá-los, você está no caminho certo. Mas se você tem e está alimentando, só falta oportunidade para você fazer, diz Allan Kardec. Por isso, insistamos nas boas obras, porque a cada um será dado conforme as suas obras. Muita paz.